Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Rafaela Sanguin, eu sou mãe psicanalista infantil e eu fiz esse aulão sobre introdução alimentar porque são dúvidas muito frequentes que aparecem e o problema de alimentação infantil é um dos casos mais frequentes que a gente recebe, são as maiores queixas da infância, normalmente são sobre alimentação infantil. O discurso mais comum é: meu filho comia bem até 1 ano e de repente parou. Então a gente vai entender por que isso acontece, por que as crianças comem bem até 1 ano e depois param e o que você deve fazer na introdução alimentar para evitar esses problemas. Vou seguindo algumas anotações aqui, que é para eu não perder alguns pontos importantes que eu marquei, que eu queria trazer para vocês. E eu queria começar falando que, primeiro ponto, a gente tem que observar sempre as orientações do pediatra da criança, porque ele vai observar os sinais de prontidão da criança para começar a introdução alimentar, ele vai fazer as orientações e eu vou falar com base na minha experiência, nos meus estudos, o que eu acho mais adequado. Primeiro, as orientações com o pediatra, né? Porque a gente sabe que a introdução é recomendada após os 6 meses. Alguns pediatras recomendam antes, eu sou contra, mas aí vai do pediatra de vocês, decisão da família também, o que vai fazer nesse caso. As crianças que nascem prematuras também deve ser observado para começar a introdução alimentar, porque dependendo de quantas semanas elas nasceram, a idade precisa ser corrigida para começar a introdução alimentar, pelos sinais mesmo que a gente precisa, né? Da criança já estar sentada retinha, né? Para diminuir a chance de engasgo, dos reflexos dela, né? Também de protusão da língua, tudo isso vai colaborar aí a favor, né, quando já está no tempo certo da criança, para que a introdução alimentar tenha mais ainda sucesso. E aí, como eu falei, essas questões da orientação do pediatra, alguns pediatras orientam começar pelas frutas, e dando a fruta 2 vezes ao dia, né? E daqui a algumas semanas, né, aceitando bem, começar as alimentações. Alguns já liberam começar tudo junto. Eu, particularmente, apesar do pediatra também ter liberado na época começar tudo junto, que ele já estava com sinais, já tinha mais de 6 meses, a gente acha melhor começar pela fruta. Por quê? A criança, até os 6 meses, ele só conhecia o leite, né? Então, começar tudo junto para ele seria uma mudança muito rápida, muito forte, com muitas cores, muitos sabores, muitos cheiros diferentes. Então a gente decidiu começar pelas frutas, que são normalmente, né, mais doces, principalmente quando estão mais maduras, e fazendo essa adaptação aos poucos para depois começar a alimentação das comidinhas, né, das que não seriam com sal, né, mas a gente fala salgada. Um dos motivos que eu decidi fazer esse vídeo, porque quando eu comecei a introdução alimentar do Ícaro, como eu falei, a gente começou pelas frutas e aí foi super ok, a gente foi fazendo aos poucos, fui olhando, né, eu não fiz VLW, optei por fazer o método amassado mesmo. E aí quando chegou o dia de fazer a comida, eu lembro que a gente decidiu começar, ia dar 2 semanas no meio da semana, né, que ele tava com as frutas, então a gente decidiu fazer no domingo pro pai participar, porque tava em casa. E aí, quando chegou na hora de fazer, eu falei, meu Deus, e agora? Como que faz? Né? Eu já tinha visto sobre os alimentos, eu já tinha separado o que ia fazer, mas eu não tinha ideia de como que preparava para criança. E aquilo eu comecei a ficar desesperada e comecei a chorar. E aí eu falei, não, você sai, vai passear com ele na rua, que eu preciso descobrir o que eu tenho que fazer. Eu já tinha separado a beterraba, já tinha separado o ovo, já tinha separado batata, feijão eu não ia dar ainda. E assim, então aquilo foi um susto. Falei, meu Deus, o que eu tenho que fazer agora? Né? E eu fiquei desesperada até descobrir como preparar essa comida e tudo mais. Hoje em dia, o Ícaro come de tudo, absolutamente de tudo saudável. Alimentos, frutas, ele não tem rejeição por nenhum alimento e eu vou explicar como isso aconteceu também, que tudo isso é muito importante porque começa na introdução alimentar. É o principal período para a gente garantir que a criança vai ter uma alimentação saudável durante toda a vida. No material que eu disponibilizei em PDF para vocês baixarem, vocês vão ver lá que tem as frutas de cada estação. Quais são as vantagens de escolher as frutas de cada estação quando você vai oferecer para a criança, não só na introdução alimentar, como sempre. Essas frutas, quando estão na estação, elas possuem menos produtos, né, menos agrotóxicos, porque elas já estão mais frescas, e elas têm menor preço, porque elas são muito mais encontradas. Então tudo isso colabora aí para o meio ambiente, para o sistema como um todo, então a gente deve se atentar a isso também. Outra coisa que está lá no material que vocês também vão ver são as orientações dos tipos, né, de alimento que a gente tem na introdução alimentar e quantos você tem que escolher em cada refeição, né? Os carboidratos, proteína e as leguminosas, a gente escolhe um de cada em cada alimentação, né? Eu vou fazer o almoço, vou escolher um de cada. As hortaliças verde coloridas, você pode escolher pelo menos um. Se você quiser colocar mais de um, é super saudável também, não tem restrição, tá bem? Então, alguns você vai escolher um em cada refeição e outros você vai escolher 2. Falando aí das porções pequenininhas mesmo, porque introdução alimentar a gente vai
introduzir os alimentos, a gente vai apresentar os alimentos, a gente não precisa se preocupar se a criança está comendo tudo, se ela está comendo muito, porque a criança ela vai começar a conhecer o quanto ela aguenta comer, né? Ela vai começar a conhecer os cheiros, os sabores, então tudo isso tem que ter muita paciência com o tempo da criança. A introdução alimentar, ela não é um mês que você faz, né? A introdução alimentar é de 6 meses aí até 1 ano, e depois você vai continuar fazendo, porque às vezes um alimento que a criança não aceitou até 1 ano, depois ela pode aceitar. Então é muito importante a gente entender que o papel dos pais na introdução alimentar é oferecer alimento saudável. A gente não tem que se preocupar da criança comer tudo, da criança aceitar tudo. A gente tem que se preocupar em oferecer alimentação saudável de qualidade para a criança conhecer esses sabores e levar essa experiência para a vida. Outro ponto importante sobre a introdução alimentar é a janela de imunidade. O que é isso? Durante os 6 meses, aos 9 meses da criança, eles têm uma janela que tem menos chance da criança desenvolver alergia a alguns alimentos que têm potencial alérgico, né? Como o ovo, frutos do mar, que a gente vê. Então muita gente tem dúvida se pode oferecer esses alimentos já na introdução alimentar ou não. Se a criança não tem a PLV, não tem histórico de alergia ou não tem histórico de alergia familiar, confirmando aí com o pediatra, já pode introduzir esses alimentos já na introdução alimentar. Nossa, mas eu tenho que oferecer tudo? Não, né, gente? Pode oferecer. Assim como a gente pode oferecer para a criança vários outros alimentos saudáveis. E é oferecer, né? Não tem que significar necessariamente que ela vai aceitar. Então, o ovo, alguns frutos do mar que vocês quiserem testar, vocês já podem introduzir, porque nesse tempo de 6 meses a 9 meses, diminui a chance da criança desenvolver essa alergia ao longo da vida. Lembrando que no caso dos bebês prematuros, a janela de imunidade ela também deve ser corrigida junto com o pediatra ou com o nutricionista. Vocês precisam também fazer essa correção da idade para poder contar essa janela imunológica na introdução alimentar. Outro ponto muito importante, não dar suco antes de 1 ano. As pessoas pensam que, mas eu não vou colocar açúcar, não, é suco natural, porque não deve dar. A criança está conhecendo os sabores agora. Se a gente começar a colocar as frutas já em suco, a chance dela começar a rejeitar as frutas é muito maior. E o suco por si só não é tão saudável quanto a criança ter contato direto com a fruta em diversos fatores. Então, suco antes de 1 ano, gente, é nada. É assim mesmo, né? E depois de 1 ano, eu recomendo fortemente que continue evitando, para que não faça essa troca, nem de trocar o suco pela água, né? Ao contrário, não trocar a água, né, e começar a beber só suco, não trocar as frutas e começar a querer só suco. E outra coisa, o suco ele vai trazer muita sensação de já estar satisfeito, de já estar cheio, que vai atrapalhar na refeição. Então o suco, gente, para criança pequena, até os 5 anos, eu acho que é assim, que deve ser muito evitado. Que ele tem que ser muito controlado o horário, porque senão ele vai prejudicar muito a alimentação. Lembrando que isso a gente está falando de suco natural, né? Que suco de saquinho nem pensar. Então, suco natural para as crianças, antes de 2 anos, nada de adoçar, e mesmo assim eu deixaria em casos são bem exceções mesmo, porque se você torna um hábito, isso vai prejudicar também a alimentação da criança. Outro ponto também, quem me segue no Instagram sabe que vira e mexe eu posto alguma receita de sobremesa bem natural, com ingredientes. Quando o Ícaro estava, né, antes de 1 ano, com ingredientes somente que ele já podia. Qual que é a importância disso? É importante variar, fazer receitas que a família inteira possa comer sim, só que se você torna esses alimentos também, vamos colocar o mousse de maracujá, ele não tem açúcar, a receita está lá. Só que se eu coloco isso sempre, a criança também vai começar a rejeitar os outros alimentos, porque é muito mais interessante para ela comer essas coisas diferentes. Então a gente tem que lembrar que essa sobremesa, eu quero fazer uma salada de fruta, poxa, legal. Só que se você tornar isso um hábito, a criança não vai conhecer o sabor dos alimentos separadamente, o que é muito importante, né? Que é o primordial aí na introdução alimentar. E ela aos poucos pode deixar ele começar a rejeitar a fruta sozinha, né? Então é muito importante a gente apresentar as frutas separadamente para a criança conhecer o sabor, conhecer o cheiro, uma de cada vez. De vez em quando quer fazer uma salada de fruta, quer fazer uma receita diferente, ok. Mas isso também não pode ser frequente para a criança não começar a rejeitar os alimentos. Porque a gente tem que lembrar que ela está conhecendo. Então tudo que a gente acostumar ela agora é o que ela vai levar depois. Agora, outro ponto também que é um dos principais, a importância de variar diariamente até 1 ano de idade e depois de 1 ano de idade também. Por que a gente fala aí que eu falei que a maior queixa é até 1 ano a criança come bem e depois ela para? Primeiro, os pais começam a acostumar com os mesmos alimentos. Eu comecei a acostumar a dar comida da família, então ela foi comer arroz e feijão com uma batatinha e aí de repente a criança só aceita aquilo.
a criança ela precisa de algo que seja diariamente variado para ela acostumar com essa variação. Se você começar a dar 2, 3 dias repetido, a chance dela começar a rejeitar os outros alimentos é muito grande. Então, desde a introdução alimentar, tanto com as frutas, é importante você variar diariamente nessa apresentação, tentar não ficar repetindo, eu vou dar banana, amanhã eu vou dar banana de novo, depois dar banana de novo. No outro dia, a chance dela rejeitar um alimento com sabor muito diferente é muito grande. Então, é muito importante a gente buscar fazer essa variação diariamente, para que a criança aceite todos os sabores. Eu recomendo que se a pessoa vai fazer a feira, por exemplo, todo sábado, todo final de semana, que ela compre um alimento diferente para cada dia da semana, porque assim a criança vai ter a chance de experimentar todos os alimentos diferentes. Porque se você compra muito, você começa a ficar com aquela sensação de que a criança tem que comer mais do mesmo para acabar, para não estragar, principalmente se a família não comer alimento saudável. Então é importante comprar sempre pouco de cada para que a criança tenha essa variação durante a semana sempre. Isso não é só ter 1 ano de idade, porque depois de 1 ano os pais fazem o quê? Relaxam. Já deu 1 ano, agora eu já posso dar comida com sal, pode comer arroz e feijão todo dia, e daqui a pouco ele começa a rejeitar os outros alimentos, porque aí a criança começa a comer salgadinho, começa a comer biscoito. A introdução alimentar, ela deve ser mantida depois de 1 ano com alimentação saudável, porque se a gente faz até 1 ano tudo certo, e depois começa a relaxar, dando alimento repetido todo dia, oferecendo outros alimentos que não são saudáveis, a criança vai perder tudo que fez a introdução alimentar. Então tem que continuar isso após 1 ano. O que é muito importante também? A gente não dá só arroz e feijão, né? Vamos supor que o feijão ali é predominante na casa de vocês não costumam variar em leguminosa. Então um dia eu vou dar arroz, aí no outro dia eu vou dar batata baroa, cozidinha, depois eu vou fazer a batata doce, depois eu vou fazer a batata inglesa. Então a gente variando isso todos os dias e fazendo um mix dessas variações. Lá na tabelinha do PDF que tem, né? Escolha um de cada. Então, hoje eu vou colocar arroz, cenoura e espinafre. Amanhã eu vou colocar batata baroa, tomate e couve, e variando isso todos os dias. Uma dica é fazer os preparos congelados, né? Porque se você cozinha em maior quantidade, congela, você consegue fazer esse mix de variação sem desperdiçar alimento. Outro ponto importante é, a criança, pra gente falar que ela não gosta de um alimento, ela tem que ser exposta a ele pelo menos 15 vezes, tá? Então, eu oferecer 5, 6, 7 vezes, a criança não gostou. Espera um tempo, vai dando os outros alimentos, daqui a um tempo oferece de novo. Eu já falei no Instagram também, o Ícaro, ele não aceitava brócolis. De todas as maneiras que eu tentava preparar, se eu tentasse misturar na comida, ele rejeitava a comida, até ele aprender a falar. Eu sempre falei o nome dos alimentos, não tenho medo de nomear os alimentos, falar, eu vou falar brócolis, né? A pessoa que já não gosta, fala, eu vou falar brócolis, a criança não vai aceitar, né? Não tenham medo de nomear os alimentos, as crianças têm que conhecer cheiro, nome, sabor, né? Cor, tem que conhecer tudo. Prato bem colorido, então não tenham medo de fazer isso querendo despistar a criança. Depois que o Ícaro aprendeu a falar o brócolis, eu mostrando pra ele, eu falava a arvorezinha do brócolis, ele aceitou comer. Hoje em dia ele ama. Principalmente porque ele sabe falar, ele quer saber o que ele está comendo. Então a gente tem que nomear isso para a criança, não tem que ter medo de falar os nomes, né? E tornar isso o mais natural para a criança possível, tá? E oferecer, não aceitou, o Ícaro ele não aceitava no início. Maracujá, morango, abacaxi, tudo que era mais ácido ele não aceitava. Depois de um tempo, depois até de 1 ano, eu acho que ele começou a aceitar super bem. Então é importante a gente continuar oferecendo, você não precisa oferecer todo dia, porque como eu falei, a gente vai variar todos os dias os alimentos. Mas depois passou um tempo, oferece de novo. O importante é o quê? Manter oferecendo apenas alimentos saudáveis, né? Porque se eu paro de oferecer as frutas, começo a oferecer biscoito, ele vai aceitar a fruta cada vez menos. Então tem que manter isso aí, é um ponto muito importante. Gente, não esqueçam, depois de 1 ano também, não é só até 1 ano que a gente faz tudo certo e depois deixa rolar. Faz depois de 1 ano, continua mantendo esses hábitos. A criança vai ter mais opção de coisa para comer, mas somadas aos produtos naturais que ela já consome. E o último ponto que eu vou trazer aí sobre a introdução alimentar para vocês, que eu espero que esteja ajudando e esclarecendo algumas coisas, é sobre a rotina, o horário de sono e alimentação. Eu já falei isso no Instagram outras vezes também, sobre como eu fazia a rotina com o Ícaro antes e como não funcionava, porque eu dava o banho nele, depois ele dava janta e passava um tempo ele ia dormir. Só que no que eu dava o banho nele, ele já relaxava, então na hora da janta ele já estava com sono. Então ele já não queria comer. Então depois que eu fiz essa modificação, comecei a dar a janta antes, para depois dar o banho, começou a fluir melhor, porque ele comia no horário que ele estava com fome e que ele ainda não estava com sono, né? Porque o banho dava aquela relaxada, então o banho depois da janta não atrapalhava ele. Então o que acontece? A gente precisa se atentar a esses horários da rotina para quê?
a alimentação não coincida com o horário muito perto que a criança tenha mamado, seja seja leite materno ou fórmula. Tem que ter um espaço aí de pelo menos 1 hora para a criança querer experimentar outras coisas. Por quê? Se ficar com o espaço muito perto, isso vai atrapalhar a alimentação da criança também, porque ela ainda vai estar cheia. Líquido também satisfaz durante um tempo. Então, contar pelo menos 1 hora. Eu recomendo, que eu faço até hoje, anotar a hora que a criança comeu, a hora que a criança acordou, pra gente reconhecer os sinais de sono, pra gente reconhecer os sinais de fome e isso não prejudicar a alimentação nem o sono. A criança que já tá há muito tempo sem comer, ela pode ficar nervosa e também atrapalhar na hora dela comer, ela pode não aceitar o alimento porque ela já está com muito fome. Então é muito importante a gente controlar esses horários de sono, de fome, para que a criança consiga aproveitar a introdução alimentar da melhor maneira. Tá bem, gente? Espero que tenha contribuído aí muito para vocês. Quem tiver alguma outra dúvida, pode me mandar aqui nos comentários, no Instagram. Pode ficar à vontade, que o que eu puder ajudar vocês vai ser muito legal. Tá bom? Um abraço para vocês e até mais!